Vejo muito se falar na internet e agora chegou a hora. Os advogados vão perder o emprego para a inteligência artificial? Eu acho que, de certa maneira, sim. Polêmico. Mas ele vai substituir aquele advogado. Como que você vê o estagiário competindo com a inteligência artificial? É com naturalidade. Porque essa não é a função do estagiário. O estagiário está ali. Eu vi que o próprio ChatGPT fez um financiamento, acho que de 5 milhões de dólares para uma empresa americana que também já está atuando dessa maneira nos Estados Unidos. Vocês estão trazendo isso para o Brasil? Como que funciona isso? Comandos de voz? É, exatamente isso, né? O que a gente vê nos filmes, pensando lá no Jarvey, né, do Iron Man, a gente quer trazer uma proposta parecida com isso para o advogado ter um super assistente do lado dele o tempo inteiro. Já existiu a época da madeira, existiu a época do ferro, existiu a época da tecnologia da informação e agora a gente está entrando numa nova época, que é a época dos robôs, da inteligência artificial e como que isso vai influenciar na nossa sociedade. O papo vai ser muito construtivo, tá com uma pessoa que tem uma experiência jurídica desse tamanho do nosso lado e a gente poder agregar falando sobre inteligência artificial, os avanços, as novidades. A gente sabe que é exponencial, né? A cada 15 dias, a cada 20 dias tem coisa nova surgindo. Então hoje vai ser um papo com certeza que a gente vai conseguir atualizar todo mundo que tem interesse nesse assunto. Fala pessoal, meu nome é Marlon Cristiano, estamos aqui hoje fazendo o programa número 1, o podcast Papo de IA, um podcast exclusivo para falar sobre os avanços da inteligência artificial e um assunto polêmico. Nós vamos começar o nosso programa falando sobre inteligência artificial no campo jurídico. E para participar deste bate-papo, estou aqui com duas personalidades do ramo jurídico. O primeiro, o presidente da CAASC, Dr. Juliano Mandelli, seja bem-vindo. Tudo bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre inteligência artificial e ainda mais aplicado no ramo jurídico, que é a minha área de atuação. Muito legal. Estamos aqui também com ele, Reinaldo Oliveira, Reinaldo, CEO da empresa RIA System, uma empresa especializada em inteligência artificial com um produto jurídico, isso? Exatamente, obrigado pelo convite também. Hoje o papo vai ser muito construtivo. Tá com uma pessoa que tem uma experiência jurídica desse tamanho do nosso lado e a gente poder agregar falando sobre inteligência artificial, os avanços, as novidades. A gente sabe que é exponencial, né? A cada 15 dias, a cada 20 dias tem coisa nova surgindo. Então hoje vai ser um papo com certeza que a gente vai conseguir atualizar todo mundo que tem interesse nesse assunto. Eu aqui como apresentador, o meu objetivo aqui é trazer as informações de todos os setores, tanto da parte tecnológica quanto a visão jurídica deste novo mundo da inteligência artificial. Eu falo que já existiu a época da madeira, existiu a época do ferro, existiu a época da tecnologia da informação e agora a gente está entrando numa nova época, que é a época dos robôs, da inteligência artificial e como que isso vai influenciar na nossa sociedade. Começando com a polêmica, quero fazer uma pergunta para você que faz parte do processo de tecnologia. Vejo muito se falar na internet e agora chegou a hora. Os advogados vão perder o emprego para a inteligência artificial? Bom, essa é uma preocupação latente, né? A gente já gravou outros podcasts e a pergunta que sempre surge é: a inteligência artificial vai tomar essa posição do advogado? Bom, definitivamente não, né? A gente entende que o advogado que tiver aliado a esse tipo de tecnologia, com certeza vai substituir o advogado que não utiliza a inteligência artificial. Mas falar que a inteligência artificial vai ter a capacidade de substituir um profissional que tem uma experiência do todo, que tem a empatia de lidar com o cliente, saber o que é realmente a demanda, observando de um contexto macro, eu acho que é impossível a gente falar assim, a inteligência artificial vai substituir um advogado um dia. Não. Então, é uma mentira. É uma mentira, é uma mentira. Legal. Eu queria ouvir a opinião do Juliano também, né? Lógico. Dr. Juliano, você acredita que a inteligência artificial tem essa capacidade de substituir? Eu acho que, de certa maneira, sim. Polêmico. Mas ele vai substituir aquele advogado de Google. Aquele advogado do copia e cola. Aquele que faz de conta, certo? E isso eu acho que a inteligência artificial pode substituir, né? Através
da análise de estudos, de jurisprudência, da análise de processos, enfim. E a gente, num universo de 1,5 milhão de advogados, a gente tem advogados que não têm um pensamento tão crítico e fazem mais no automatizado. Então, principalmente a advocacia de massa, né, onde o advogado, para cumprir uma meta de determinados grandes escritórios, tem que peticionar 1.000 petições, né, durante uma semana, um mês, ou seja, é muito robotizado. Esse advogado que faz o serviço robotizado, eu acho que ele vai ter que se adaptar. Certo? Então você diz que a inteligência artificial vai fazer com que aumente a régua. Aumente a régua. É isso. Ele tenha que se desenvolver. Ele tem que se desenvolver, saber que aquela advocacia feijão com arroz, do faz de conta, a que a gente chama de advocacia de Google, né, o de copia e cola, de pegar modelinhos, né, você trocar nome, trocar o modelinho, preencher. Essa advocacia, já há muito tempo, ela já está em desuso, né? Mas a inteligência artificial com certeza vai suprir esse tipo de atividade. Interessante. Continuando ainda nesse quesito, você acredita que tem alguma natureza jurídica que ela pode ser mais prejudicada com o uso de inteligência artificial? Alguma que você acha que, não, essa aqui a inteligência artificial não consegue chegar próximo no atendimento? Sei lá, consumidor, trabalhista, previdenciário? Eu acho que a inteligência artificial ela vai se desenvolver muito no ramo jurídico naquelas questões mais robotizadas, mais objetivas. Cálculos de trabalhistas, cálculos previdenciários, que você não precisa de um senso crítico muito grande, de uma análise interdisciplinar, uma análise social, estratégia. Você não precisa ter tanta estratégia. É mais o robotizado. Entendeu? Por exemplo, uma petição de divórcio de 2 adultos sem filhos, sem patrimônio. Entendeu? É algo simples. É matemático. Preenche o nome, documento, não quero mais ficar junto. Acabou. Você não precisa dar nenhum tipo de justificativa, motivação. Basta você preencher um documento burocrático para dissolver um matrimônio. Então, assim, questões simples do dia a dia, isso daí não é que vai substituir por inteiro, mas vai facilitar muito. Talvez processos administrativos, talvez... Isso aí, processos mais burocráticos. Na verdade, otimize então tanto a vida do cliente quanto a vida do profissional. Não tenha dúvida disso. Nós temos que nos adaptar sempre com a inovação. Não adianta lutar contra a inovação, resistir à inovação. Há 20, 25 anos, mais ou menos, nós lutávamos, resistíamos contra a virtualização dos processos. Nossos processos eram físicos, volumosos, papel, entendeu? Vários volumes de papel. E nós resistíamos a colocar tudo aquilo dentro de uma máquina. Entendeu? E hoje a gente vê que a gente fez uma resistência totalmente infundada. Entendeu? Aqueles que não se adaptaram a esse novo tipo de processo eletrônico virtual ficaram para trás. Né? Então, eu acho que a inovação, a tecnologia, essas novas tecnologias, elas tendem a facilitar o dia a dia e o bom advogado, aquele que sempre tenta olhar para o futuro, ele tem que ver a inovação como um aliado. Pensando nessa linha de comunicação, de processos repetitivos, vamos dizer que os processos repetitivos serão substituídos, né? Serão eles. O estagiário muitas vezes faz o processo repetitivo dentro de um escritório. Como que você vê o estagiário competindo com a inteligência artificial? Com naturalidade, porque essa não é a função do estagiário. O estagiário está ali não para aprender o ofício de estagiário, ele está ali para captar o conhecimento do advogado. Entendi. Entendeu? Na verdade, o estagiário está sendo utilizado de maneira errada. Na verdade, a forma que ele tem de absorver conhecimento é auxiliando. Entendeu? Né? É auxiliando e principalmente em atividades mais simples, geralmente mais burocráticas, né? Até que ele consiga chegar num nível para, não digo substituir, mas para ele se tornar um estagiário sênior, né? Que essas novas nomenclaturas. Então, assim, se ele tiver a consciência que ele não está ali para fazer uma juntada de documentos, uma organização de arquivo, para buscar dados do cliente, né, que não é a função dele, que ele está ali para absorver conhecimento do advogado,
aí eu acho que não há tipo de concorrência alguma. Agora, se ele está ali realmente para fazer algo que a máquina faz, aí ele vai ter um... Ou seja, levantou a régua do estagiário também. Eu vejo a IA como um grande aliado ao profissional, ao estagiário, desde que tenha junto a diligência, o acompanhamento de um advogado, assim como é hoje. Então, acho que todos os processos que a inteligência artificial consegue entrar e caminhar junto, isso acontece de maneira muito mais rápida. Sim. Então, ele vai ter um aprendizado, uma curva de aprendizado muito mais rápida do que o que ele tem hoje. Sim. Legal. Reinaldo, você que está bem à frente neste mundo de tecnologia e inteligência artificial, você já está vendo o mapa, né, da sua empresa para os próximos 4 anos. Vocês tendem, pelo menos, apesar que hoje a inteligência artificial, ela é muito dinâmico. Antigamente evoluía as coisas a cada 10 anos, depois a 5 anos, a 1 ano, a 6 meses, e agora incrivelmente a cada 15 dias sai uma tecnologia nova, um patch novo, uma atualização nova. Mas mesmo assim você tem que deslumbrar um cenário para onde a empresa vai, né? Como que você enxerga o futuro jurídico com a inteligência artificial? Porque aquilo que a gente vê em filmes de o advogado falar: Spielberg, faça lá, puxa lá a petição, cria este contrato para mim, envia para aquele cliente. Isso já é possível? Isso é realidade? Ou isso ainda é fantasia? Quanto tempo para isso está de verdade? Vocês estão indo para esse caminho? Eu vi que o próprio ChatGPT fez um financiamento, acho que de $5 milhões para uma empresa americana que também já está atuando dessa maneira nos Estados Unidos. Vocês estão trazendo isso para o Brasil? Como que funciona isso? Comandos de voz? Exatamente isso, né? O que a gente vê nos filmes, pensando lá no Jarvey, né, do Iron Man, a gente quer trazer uma proposta parecida com isso para o advogado ter um super assistente do lado dele o tempo inteiro. Então, desde o momento de coleta de informação, triagem, antecipação de informação, de conversar com o cliente, até o momento final de desenvolver os documentos iniciais, acompanhar todo o processo, isso é o que a gente está querendo fazer dentro da nossa empresa, né? Já estamos nesse processo de construção. Então, a gente divide a nossa tecnologia em 3 vertentes, né? Primeiro, um sistema de engajamento, que é justamente fazer a coleta de informações para os advogados. Depois, um sistema de inteligência, que é transformar o fruto dessa conversa que a inteligência teve com o cliente no primeiro momento em dados acionáveis. Então, seja ele criar a petição inicial, seja ele criar uma proposta de honorários, criar uma declaração de hipossuficiência, qualquer tipo de documento. E no final, o registro e acompanhamento completo de um caso, do início ao fim, com a inteligência artificial atuando como um assistente. Na verdade, como vários assistentes, né? A IA começou como uma ideia de ser um assistente único. Hoje a gente tem um conceito de agents, de agentes trabalhando em conjunto. Então você vai ter um assistente que vai fazer a coleta de informação, outro que vai te ajudar a escrever a petição, e o outro que vai estar ali como se fosse um assistente por voz mesmo. Eu queria que você me desse um status de como está o andamento do processo daquele cliente. Me explica para mim aqui, para eu relembrar, como você é meu assistente, você tem essa informação, você tem o contexto do todo. Entendi. Agora eu quero que você tire o juridiquês e apresente isso para o meu cliente. Tudo isso com comando de voz, por dentro de outras plataformas como WhatsApp, Omnichannel, recebendo clientes de todas as plataformas que são possíveis. É mais ou menos isso que a gente enxerga com a evolução do nosso produto. Ou seja, o Homem de Ferro. É um homem de ferro para o advogado. Doutor, como que você vê, você que está à frente da presidência da CASC, os associados, a população em si, né? Como que eles estão vendo a inteligência artificial? Você acha que eles estão empolgados, estão com medo, estão receiosos, estão buscando informações? O que você vê ao longo... Porque você está viajando muito. Sim. Você está todos os dias em uma cidade, fazendo um evento, fazendo as coisas acontecerem. Como que está esse papo? Como que está isso aí no mercado? Assim, há um interesse de conhecimento natural, né? Um interesse mais ligado à curiosidade. Ao mesmo tempo, há um desconhecimento do que é possível. E, na verdade, como falamos há pouco, a cada 15 minutos a gente descobre novas possibilidades. Então, há esse desconhecimento quando você trata de algo específico ou de alguma atividade específica, inteligência artificial, as pessoas às vezes ficam até incrédulas em saber daquela possibilidade, né? Mas
essa possível resistência é natural em toda a inovação, né? Eu lembro quando o iPhone foi lançado no Brasil, a gente tinha resistência em gastar dinheiro com iPhone. Nossa, quem tem coragem de pagar o preço de um iPhone? Hoje o iPhone, eu acredito que a grande maioria da população já tem o iPhone como parte do corpo. Né? Então, corta meu mindinho fora, não quero saber dele, mas eu não perco o telefone. Então, assim, é um desconhecimento, há curiosidade, desconhecimento, uma resistência inicial, mas, assim, a advocacia, há muito tempo, ela está se reinventando, né, para sobreviver no mercado. Né? Principalmente hoje, com a informação tão disseminada, você imagina um advogado há 30 anos. Entendeu? O conhecimento que ele tinha, às vezes, era o principal diferencial dele em relação ao concorrente dele. Era o maior valor. O maior valor. Era a época Barça. Os livros que ele tinha, as grandes bibliotecas, a experiência que ele tinha. Hoje, o conhecimento, ele está no computador, no Google. 2 minutos você consegue estudar qualquer tipo de processo, as teses, você consegue... O acesso à informação, aqueles conhecimentos está muito facilitado. Entendeu? Então, se a advocacia não se reinventar, né, e se atualizar constantemente e ficar aberta às novas tecnologias, pode ficar para trás. Esse que não se adaptar fica para trás. Você está pensando, pela CASC, levar algum tipo de seminário, conhecimento, palestra, para fazer esse tipo de atualização? Como que é isso? Assim, a inteligência artificial já faz parte do meu dia a dia. Já faz. Né? Há muito tempo eu sou interessado na matéria. O meu escritório, eu tento colocar essas novas tecnologias, né, em todos os sentidos. Para quê? Para otimizar o nosso serviço, né, para dar um resultado mais qualificado e principalmente para que sobre tempo para todo mundo, né? Porque eu acho que a inteligência artificial, o que ela traz de maior valor para quem utiliza é a sobra de tempo. Para os dois lados. Para os dois lados. O tempo que ele levaria para estudar um processo, o tempo que ele levaria para organizar, fazer uma análise documental, o próprio para criar teses, para responder uma petição, ele é abreviado com a inteligência artificial. Entendeu? Você consegue focar muito mais na estratégia jurídica. O que fazer, como fazer, se é conveniente fazer ou não, né? Porque o advogado, diferentemente da inteligência artificial, ele tem a visão do todo, né? E trabalha de forma estratégica, que eu acho que a inteligência artificial ainda está caminhando para chegar nessa parte. Na parte estratégica. Na parte estratégica, saber qual é o melhor caminho, enfim, se é viável aquele caminho, se trabalhar, pensar aquele caminho em relação a custos, em relação aos reflexos daquilo. Eu acho que isso aí que você está falando já seria a segunda fase, que é a fase da inteligência, que é a hora que os algoritmos terão tantos dados que ele vai conseguir comparar o passado, o presente, para entender o futuro. Deixando a parte para o advogado mais na validação, na chancela daquilo que ela orientar. Acho que você vai conduzir. Mas eu tenho, só respondendo a tua pergunta, eu tenho muita vontade de compartilhar essas informações com a advocacia. Legal. Mostrar para a advocacia as novas tecnologias, mostrar casos práticos, inclusive, que a gente utiliza no escritório, porque eu acho que é o papel também da Caixa de Assistência fazer esse apoio profissional, levando novos instrumentos de trabalho. Né? Então já vamos começar aqui, pessoal. Cobrar do Dr. Rodrigo. Juliano, Dr. Juliano. Esse conhecimento que ele vai levar para vocês aí por toda a região, né? Vamos lá. Reinaldo, Dr. Juliano falou sobre a abreviação das informações. Eu acho que essa foi a questão mais, como que eu posso dizer, mais atual e real que eu vejo a inteligência artificial fazendo, que é otimizar o tempo do processamento da comunicação. Ela tem essa capacidade de processar esse tempo. A solução que você fornece é justamente esse primeiro contato entre o cliente e o advogado, né? Para fazer essa otimização de comunicação. Exato. Como que funciona na prática, assim? Bom, um exemplo prático imagina assim que um cliente entra em contato com o teu escritório, cuida de direito imobiliário, né?
e vem com uma demanda ou um inquilino que precisa ser retirado de algum imóvel, ou alguma situação da construtora que não tem entregue o imóvel no tempo adequado. Essa conversa que você tem com o teu cliente leva um tempo. Leva uma reunião, um café, um entendimento, a tua análise crítica para poder fazer as perguntas corretas para poder dar uma solução para o teu cliente. O que a nossa tecnologia faz hoje é justamente a antecipação dessas informações através da IA. Antes do cliente ter que tomar o tempo do Dr. Juliano, ela conversa com a inteligência artificial do Dr. Juliano, específica do escritório dele, com as características do escritório dele, com as regras de negócio que para ele são importantes que sejam levadas em consideração, e antecipa essas informações. Então, tô com um problema nesse imóvel que a construtora não entregou. Ok, quais são as perguntas que o doutor faria para o cliente? Onde fica o imóvel? Contrato. Quanto tempo demorou? Quanto tempo está atrasado? Essas perguntas, que são as perguntas de antecipação de informação, a nossa tecnologia é capaz de fazer. E o Dr. Juliano, em vez de ter que fazer essa reunião de 1 hora para fazer a análise preliminar, ele vai chegar na reunião preparado com todas as respostas antecipadamente. Então, em 1 minuto, ele olha o fruto da conversa e, entendi, esse cliente aqui tem essa demanda, meu escritório tem a expertise, a capacidade de atender, vou investir meu tempo nesse cliente que eu já sei o que é a demanda que ele precisa. Essa é a primeira etapa, é o que a gente chama de sistema de engajamento. Com isso, com o fruto dessa conversa, a gente consegue gerar os documentos iniciais para aquele cliente também. A partir da análise do Dr. Juliano, ele viu que tem algumas perguntas a mais que precisam ser feitas, ele pode fazer. Isso tudo vai entrar num caso, num briefing, para o escritório dele analisar e falar assim, eu quero agora gerar uma petição inicial para ajudar esse cliente, ou eu quero fazer um plano de ação. O fruto da conversa inteiro, ele é gerado num documento com base também nas características do escritório. Então, se ele tem lá aquele modelo de petição com as doutrinas que ele utiliza, a gente treina a inteligência artificial com essas características para que ele, com um clique, possa fazer o rascunho inicial dessa documentação, e com a experiência dele, ele vai olhar, analisar de maneira muito mais breve, muito mais rápida, ver se aquilo ali está correto, sempre vai validar a operação final, nunca deixa para a inteligência artificial fazer o trabalho, e sim para antecipar, acelerar o processo e entregar um resultado muito mais rápido para o cliente. Então, algo que ele poderia demorar meia hora para fazer a reunião, 1 hora para fazer a reunião, a gente antecipa em minutos, e o que ia demorar para fazer 1 semana de documentação, antecipa em horas. Basicamente é isso o produto. Abreviação da comunicação, do tempo. Perfeito. Isso aí é muito interessante, principalmente para aqueles escritórios que atuam em ramos com casos mais específicos, altamente especializados, que praticamente o tempo maior gasto pelo advogado é no atendimento. Tá? Por exemplo, um escritório na área trabalhista. Ele vai atender 10 clientes, praticamente as 10 perguntas ele vai fazer para os mesmos: onde é que você trabalha, quando que você entrou, quando é que você saiu, por que você foi mandado embora. Entendeu? Só que numa inteligência artificial, o gasto que ele teria em atender os 10 clientes, ele teria, talvez numa visão mais estratégica, tentando otimizar os processos, enfim, mas aquela parte que é extremamente burocrática, já teria feito, a inteligência artificial facilitaria muito para ele. Acho que ali no conforto para o cliente, né? Também. Porque ele está respondendo na sua própria casa. Também. Se você for, não tem gasto de Uber, não tem gasto de tempo, sim. não tem estacionamento. Os dois lados vencem com isso. É um processo de coleta de informações, então. A parte da coleta de informações. Exato. Legal. E isso aqui é interessante, eu até anotei para falar sobre isso, que é um questionamento que eu acredito que vai acontecer muito daqui para frente, que vai aparecer muitos chatbots que se comportam como advogados e, vamos dizer, citam o caminho. Então, de acordo com o que você está falando, isso aqui é o seu problema, é assim que você deve agir. Como que você vê isso, ou como que o direito vai ver isso, já que uma máquina não é um advogado? Por exemplo, a solução que o Reinaldo apresentou, ela faz o papel de antecipar as informações para que o advogado tome as decisões e fale o que aquilo é e como aquilo deve ser
né, dar continuidade naquele assunto. Agora, por exemplo, quando você conversa com o ChatGPT ou outras chatbots que vão vir, com certeza vai ter vários advogados digitais que não são humanos querendo dizer como agir de determinada maneira. Como que você vê isso? Essa questão ela ainda carece de um aprofundamento para regulamentação. É tudo muito novo e geralmente os fatos ocorrem para depois, com o tempo, conforme eles forem maturando, a legislação vem no seu tempo tentar regulamentar essas situações. Mas eu ouso dizer que o nosso Estatuto da Advocacia ele já abarca essa possibilidade, porque ele veda que o advogado atue através de interposta pessoa. Entendeu? Ou seja, eu não posso atuar através de um estagiário. Entendeu? O estagiário não pode fazer as vezes do advogado. E se o estagiário fizer, eu sou o responsável por aquilo, inclusive é uma infração ética. Da mesma maneira, eu não posso atuar através de uma inteligência artificial. Esse tipo de atuação pode me causar algum tipo de penalidade por infração ética. Nesses casos de aplicação de inteligência artificial, eu acho que o advogado ele deve ser muito responsável, né, porque ele tem uma responsabilidade sobre a inteligência artificial e principalmente transparente. Tá? Eu acho que se você colocar uma inteligência artificial no teu escritório para fazer um atendimento inicial, para fazer através de chat, o usuário, o cliente, ele tem que estar ciente disso. Entendeu? Através de alguma mensagem, você está conversando com o assistente jurídico virtual, entendeu? A qualquer momento, né, você pode sair e acionar um advogado né, pessoalmente. Eu acho que a transparência e a responsabilização de quem está por trás, eu acho que é essencial. Legal. E como que você vê essa questão do... Como que eu posso falar, cara? É uma pergunta muito importante. Como que você vê o atendimento de grande escala com a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial ela promove o atendimento de grande escala. E eu vejo que existe um movimento muito grande pela advocacia boutique, pela advocacia tete a tete, né? Qual que é a sua visão sobre esses dois cenários? Até que ponto pode ser grande escala? Até que ponto é melhor para o tete a tete? Assim, questões complexas, né? E o direito ele é extraordinário, ele é diferente, porque as coisas quase sempre não se repetem, sempre tem uma peculiaridade. É aquela coisa, doutor, meu caso é diferente. Não, doutor, tem um detalhe. Entendeu? Essa questão do detalhe ou da peculiaridade é o diferencial da advocacia em relação à inteligência artificial. Os casos não se repetem, não são mecânicos, então aquele banco de dados onde a inteligência artificial vai buscar informação, às vezes vai carecer daquela informação. Por isso que ele sempre vai ser um auxiliar do advogado. Acho que aí chegou a resposta, hein? O porquê que nunca vai substituir. Aquilo que a gente conversou, viés. Isso aí. E, obviamente, os escritórios boutiques altamente especializados também são acionados não só pela inteligência artificial, mas pelos advogados full service. Entendeu? Então, assim, por exemplo, às vezes eu posso pegar um cliente no meu escritório que ele está precisando de um atendimento na área tributária específica, onde eu não consigo dar uma resposta para ele com toda a segurança ou de forma imediata. Eu teria que ter, eu preciso de um mês para estudar toda a legislação tributária. Enquanto um advogado altamente especializado, ele em 5 minutos ele dá a informação. Entendeu? Então, assim, da mesma maneira que o full service se socorre do especialista, a inteligência artificial também vai se socorrer do especialista ou do advogado para tentar finalizar esse atendimento ou ser mais assertivo na resposta, na solução do problema que ela enfrenta. Você vê a inteligência artificial atuando na parte governamental, por exemplo, defensoria pública? Você acha que agilizaria esse processo? Já está atuando. Já está atuando no Poder Judiciário. Entendeu? A gente já tem informações que os próprios gabinetes de juízes, dos magistrados, dos desembargadores, já têm auxílio da inteligência artificial para identificar processo, do que se trata aquele processo, para fazer uma análise documental, enfim, para identificar as teses, para fazer a jurimetria.
né, para compilar dados, quantos processos eu tenho nessa área, quantos processos eu tenho naquela. A inteligência artificial já está atuando fortemente, mas está sofrendo das mesmas angústias que nós estamos debatendo aqui hoje. Há poucos dias saiu um noticiário no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que uma juíza deu uma sentença, né, essa sentença foi contestada porque o advogado verificou que as citações e as jurisprudências da sentença não existiam. Ele pegou uma informação direto alucinada do ChatGPT. Aí descobriu-se, né, que a juíza, através de um estagiário, o estagiário sempre sofre. A culpa é sempre do estagiário. Bota a culpa nele. Eu não acredito, aconteceu isso. Que a juíza se utilizou da inteligência artificial, através do ChatGPT, entendeu? E tentou se eximir da responsabilidade. Daí vai naquela questão da responsabilidade. Você quer usar, usa, é uma ferramenta de auxílio, mas você tem responsabilidade por aquilo. Então, eu acredito que a magistrada ela pecou em não fazer a validação. É normal de se utilizar aquilo ali, é uma ferramenta para ser utilizada, mas ela deveria pegar o resultado da inteligência artificial e validar. Fazer a diligência. E validar. Então, assim, a preocupação que todos nós temos e essa constatação que teve lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região é o que a advocacia vai ter no seu escritório. Entendeu? Você tem que validar tudo para saber se aquilo que a inteligência artificial te trouxe, né, tem algum fundamento, alguma razão para... Acho que esse é o grande problema, né? A não validação. E talvez esse seja um dos grandes diferenciais também da nossa tecnologia. A gente nunca orienta o cliente do advogado a seguir um caminho. O briefing jurídico ele faz exatamente o que o briefing tem como propósito, né? Antecipar a informação. Então, a gente não vai falar assim, você tem que abrir um processo contra tal pessoa, tal jeito, por esse caminho. Não, eu antecipo a informação e entrego para quem tem a experiência, a diligência, que é o advogado. É isso que eu estou vendo que está existindo muita distinção. Os advogados eles estão enxergando o ChatGPT como uma ferramenta de pesquisa. E o ChatGPT não é uma ferramenta de pesquisa. O ChatGPT é uma ferramenta de criação de comunicação. Então, se você falar para o ChatGPT como eu escrevo uma petição desse jeito, como eu escrevo um contrato desse jeito, vai como eu escrevo, melhor. Vai sair do melhor jeito. Mas nem sempre é verdade. Mas a comunicação, ela consegue fazer da melhor maneira. A gente fala que o ChatGPT ele escreve da maneira Disney. Fica tudo lindo. Parece um texto da Disney. O que eu vejo que está acontecendo de errado é que eles estão acreditando... Tipo assim, qual lei... me mostre a lei que é referente a esse caso. Não tem como saber. A lei ela muda diariamente. Sim, e a tese jurídica para determinado fato, você pode ter infinitas teses para aquele fato. Entendeu? Aí que vai a estratégia. Qual é a tese que você vai utilizar? Exatamente. Exatamente. Se você der o comando para o ChatGPT, utilize essa tese e faça isso, ele vai fazer. Perfeito. Agora, se você deixar na consciência do ChatGPT escolher o que ele for fazer, aí ele pode tomar um caminho bem equivocado. E ele vai criar situações para chegar na tua resposta. Isso aí. Vocês têm que entender que o ChatGPT é programado para sempre te dar uma resposta. Ponto. Se essa resposta é verdadeira ou não, a grande maioria não é. Porque ele não é preparado para buscar pesquisa em tempo real, ainda mais quando a gente fala de pesquisa jurídica. Isso aí. Isso tudo depende do tamanho do contexto que está sendo colocado em prova naquele momento, né? Se você delimitar qual caminho que ele deve seguir, ele consegue sim fazer uma resposta 100% assertiva. Mas precisa ser contextualizado. Isso, e a importância do advogado nessa questão vai até mesmo para saber fazer a pergunta. Entendeu? Ele tem que saber qual é a pergunta ou direcionar o ChatGPT aonde ele quer chegar. Entendeu? Então, porque conforme for a formatação, a formação da pergunta, ele pode direcionar para um lado totalmente errado. E pelo menos... E daí, assim, o advogado, tem um monte de advogado fazendo cursos de engenharia de prompt, fazendo algo que é totalmente fora do contexto do trabalho dele para poder fazer uma escrita boa com o ChatGPT. A gente entrega isso de maneira também já pré-construída. O advogado ele só tem que dar o caminho e os prompts são pré-prontos dentro da nossa própria tecnologia. Então, isso também é um ponto legal nosso. A grande questão que eu vejo é que
as leis e as jurisprudências dentro do ChatGPT não são reais para o momento real. Sim. Então isso aí que é esse caso que você citou, né? Sobre a tecnologia como que está o cenário dos Estados Unidos? Houve aquele julgamento americano com o ChatGPT? Aquilo aconteceu? Aquilo não aconteceu? Você ficou sabendo? Foi uma situação que teve uma empresa que criou uma inteligência para advogados, né? Que na verdade é para substituir um advogado nesse caso, que ele colocou um ponto no cliente e o cliente deveria só falar o que precisava a partir do que a tecnologia estava falando. Mas uma atualização importante que teve essa semana, agora recente, foi semana passada, a OpenAI, que é a maior empresa por trás das tecnologias de inteligência artificial, criou um fundo para poder defender os usuários contra processos de direito autoral. Então, hoje eles estão se preocupando com isso, lógico, defendendo o lado deles. Se por acaso alguém se sentir ameaçado porque teve um direito autoral quebrado, vamos dizer assim, a OpenAI tem um fundo para defender as pessoas para continuar. Então, tudo está sendo feito para motivar a utilização. Como que você enxerga essa questão de direitos autorais? A empresa pensando na sobrevivência do seu negócio, entendeu? Seria o caso de, imagina, eu vou processar agora o ChatGPT porque ele me deu a informação errada. Entendeu? Eu acho que vai naquela questão de responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade, no caso da juíza, é da juíza, não do ChatGPT. Eu não vou processar o ChatGPT, é da juíza, entendeu? Só que ao mesmo tempo, se usuários se sentirem inibidos na utilização, o negócio da OpenAI e tantas outras empresas aí não vão sobreviver. Mas é aquela questão que a gente sempre debate. É a regulamentação. A gente precisa avançar nas regulamentações de tudo o que ocorre na sociedade. Hoje, as redes sociais, a inteligência artificial é um campo aberto. Né? Nós estamos trabalhando num campo aberto. Como que você enxerga isso daí? Assim, é um caminho natural. Nós vivemos numa sociedade regulada. Né? Em tudo. No nosso condomínio tem um regulamento, a minha profissão é regulamentada, as comunicações, a televisão é regulamentada, o rádio é regulamentado. Então, assim, nós temos que avançar na regulamentação de redes sociais e também de novas tecnologias. Né? Para o quê? Para focar sempre na transparência, na ética do negócio, na responsabilização, né? Em caso de algum dano a terceiros, dano a direitos autorais. Então, assim, tem que estar tudo no papel, né? Regulamentado. E regulamentação também é evolução. O que serve para hoje talvez no futuro não sirva. A gente tem que fazer adaptações conforme as necessidades da sociedade. Tem alguma referência externa do exterior em relação a essa regulamentação que vocês imaginam que venha para o Brasil, por exemplo, que a União Europeia normalmente é a mais avançada em questões de tecnologia, LGPD. O Brasil se toma como referência? Cara, assim, o Brasil tem ótimas leis. É uma boa fábrica de legislação. Tá? Nós somos referências em inúmeras questões de legislação. Nós sabemos fazer boas leis. Posso ser mais crítico na aplicação das leis. Talvez a gente possa pecar um pouco nessa questão. Mas essa temática de regulamentação de mídias, de redes sociais, de inteligência artificial, ainda está muito cru, muito imatura essa temática, está se debatendo no mundo inteiro. Não existe nenhum paradigma, um paralelo que você possa trazer e aplicar aqui como um todo. A questão é que lá e aqui ao mesmo tempo, né? Está acontecendo ao mesmo tempo. Acontecendo ao mesmo tempo, cara. Não é tipo, vão na Europa e depois chegou no Brasil. As discussões são as mesmas, os contrapontos são os mesmos, liberdade de expressão, liberdade de criação versus regulamentação, entendeu? As discussões são as mesmas. O Barroso comentou, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, sobre estar conversando com as Big Techs para desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial para advogados, para poder fazer jurimetria e tudo mais. E assim, a gente já está desenvolvendo isso dentro do Brasil há 9 meses. Então, é muito dinâmico, muito rápido e acho que está tudo muito conectado mesmo. Sim, e tem a dinâmica, tem a rapidez e o campo de atuação é muito vasto. Entendeu? Eu todo dia vejo uma necessidade no meu escritório.
Entendeu? Eu já não tenho mais a necessidade no atendimento, né? A gente já tem um auxílio no atendimento, mas eu tenho agora, que a gente verificou, é muito no nossos clientes querendo saber como está o processo, e a gente já vislumbrou. Poxa, mas ele quer saber como é que está um processo. Será que se ele me ligar, né, e a inteligência atender, ele dá o número do processo, a gente consegue dizer como é que está? Entendeu? Aonde ele está, se teve despacho, se ficou parado, quanto tempo está parado, qual é a previsão, né? Porque, doutor, como é que está o meu processo? E essa pergunta, nessa era de WhatsApp, ela ocorre de noite, de manhã, final de semana, entendeu? Como é que está o meu processo? É direito dele saber, entendeu? Mas a gente teria que ter uma forma de não precisar dedicar tempo a esse questionamento. Pode contar com a gente. Bacana, vamos desenvolver. Na verdade, essa solução aí que você está falando, ela já está funcionando. É só adaptar. Ela já está numa fase de teste, no qual o cliente solicita como que está a situação, ele já busca no seu CRM e já informa. Em breve, com a sua voz, se for do seu desejo. Já está tudo assim. Voz e imagem estão bem avançados, né? Falar em voz e imagem, eu vi, mudando um pouquinho, né, o assunto, mantendo o mesmo assunto, eu vi o cara clonou a voz do Neymar em 1 minuto, fez um jingle, colocou na rádio. Eu falei, e agora? Que processo é esse? Porque era a voz do Neymar fazendo jingle para ele na rádio. É isso aí. E não era o Neymar. Olha o tanto de regulamentação, olha o tanto de discussão que vai ter que ter no futuro, cara. Esses dias, fazendo uma experiência, eu peguei um discurso meu, uma manifestação que eu fiz pública, e coloquei para traduzir em árabe. Você colocou? E aí? Com a voz e tudo. Com a boca, tudo? Com a boca. E ficou legal? Tudo. Sim, perfeito. Perfeito. Então, assim, o cara que dá uma palestra, por exemplo, entendeu? Hoje ele consegue dar uma palestra em diversas línguas. É verdade. A barreira da comunicação por linguagem. Isso aí já está superado. As próprias ferramentas de reuniões virtuais, Zoom, Google Meeting, já tem predisposição para que você faça uma tradução simultânea. E você converse com um cara na França, na Espanha, e ele escutando numa linguagem e você falando noutra. Normal. Aí, vamos lançar esse podcast em 5 línguas. Não tenha dúvida que apertar um botão. Inclusive, países que têm o direito similar ao do Brasil, dá para atender tranquilamente, se você for ver. É isso aí. Faz a antecipação das informações no briefing jurídico e cria todo o cenário. As possibilidades são infinitas. Pessoal, queria agradecer a vocês hoje pelo primeiro papo. O primeiro programa que a gente fez hoje sobre inteligência artificial foi uma visão um pouco mais abrangente. Acho que para o próximo episódio seria legal a gente falar sobre crimes digitais e direitos autorais dentro do mundo digital, porque eu acho que está acontecendo muito isso, né? Uma tendência a acontecer isso. E vai ser um debate muito interessante, porque a inteligência artificial está muito presente, vai evoluir muito rápido, e as relações pessoais, os danos vão começar a ocorrer. Inclusive aqui deixo o convite, se você estiver disponível na data que o nosso convidado vir, vamos lhe fazer o convite para representar também a CASC aqui. Será um prazer. Vai ser muito legal. Mais um debate incrível que a gente vai fazer. Acho que é um assunto muito atual e várias pessoas passando. Nossa, está acontecendo tantas coisas de clonagem e golpes e tudo isso. Acho que vai ser muito legal falar sobre isso. Perfeito. Reinaldo, fala alguma coisa mais sobre tecnologia? Bom, eu agradeço, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando do lado do Dr. Juliano aqui, debater com ele sobre a gente já conversa há algum tempo sobre essas tecnologias, e hoje poder estar conversando com os telespectadores também é muito grato. Então, um agradecimento mesmo. Doutor? Da mesma maneira, agradeço a oportunidade de poder falar de algo que realmente eu me interesso, gosto, faz parte do meu dia a dia, fico à disposição para novos convites e espero contar com o conhecimento de vocês em inteligência artificial, em inovação e tecnologia, para que a gente possa levar para a advocacia catarinense todas essas novidades e deixar os advogados atualizados sempre. Que bom. Eu acho que a gente sempre falou, o Reinaldo sempre citou que a Normandia, ele gostaria que Santa Catarina fosse considerada o estado com os advogados mais modernizados e tecnológicos do Brasil.
tem tudo para isso, é uma sociedade organizada aqui, as pessoas são unidas e do que depender da RIA vai fornecer essa tecnologia para todos da melhor maneira e mais rápida possível. Vai ser muito legal. Dá um pitchzinho aí, explica um pouquinho sobre o briefing jurídico. Você falou que no final você falou que queria falar um pouquinho. Bom, acho que a gente comunicou bastante das funcionalidades do produto. Né? Eu queria deixar disponível para quem quiser fazer o teste. Então, entra em briefingjurídico.riasistemas.com.br/cadastro. Quem fizer o cadastro ali vai ser atendido por um dos nossos representantes, vai fazer a simulação de como demonstra, de como funciona a solução. Mas basicamente a gente conseguiu discorrer quase todos os pontos da tecnologia aqui hoje. Você tem alguma consideração também, Marlon? Pessoal, agradecer a todos. Hoje foi o primeiro Papo de Ar. Até a próxima. Se não for eu, meu robô vai estar aqui.